Olá, senhoras e senhores, tudo bem? Se você não me conhece ainda, eu sou César Marques, sou jornalista, é um prazer enorme ter você aqui no meu canal. Eu que escrevo todos os domingos essa coluna, a coluna de domingo, no site Bahia Press. Uma coluna de domingo que às vezes não sai ao domingo. E hoje é um desses dias e eu trago um assunto muito interessante para falar com vocês. Todo mundo está falando desse cara, Donald Trump. Ele que é presidente dos Estados Unidos e ele que se acha o dono do mundo e que acabou de taxar o Brasil, que entrou em vigor hoje uma taxação de 50%. O agro, o comércio, os empresários, os políticos estão todos de cabelo em pé justamente por causa dessa taxação. E eu queria falar para você o seguinte: você sabe quem é Donald Trump? Você conhece esse cara ou você só conhece ele daquele reality, O Aprendiz, onde ele demitia as pessoas e dizia: você está demitido? Então, senhoras e senhores, eu vou falar para vocês um pouquinho desse cara. A relação de Donald Trump e o milionário Jeff Epstein, ou Epstein, não sei. Eu quero falar com vocês que esse cara ele foi condenado por crimes sexuais contra as menores. Ele foi encontrado morto em sua cela em 2019. Existem histórias perturbadoras, bastidores do poder nos Estados Unidos, e por mais que o presidente negue o envolvimento em crimes, a quantidade de evidências, testemunhos, registros que conectam Epstein a essa extensa arquitetura maquiavélica, diabólica, existe denúncias de pedofilia, tudo isso com o presidente dos Estados Unidos. Mesmo que ele negue envolvimentos em crimes, as quantidades de evidências, os testemunhos, os registros que o conectam a Epstein são enormes. Mas se analisarmos os fatos, os depoimentos e as coincidências que, somadas, desenham um retrato sombrio de uma figura central da política americana que pode ter se envolvido em um dos maiores escândalos de abuso sexual da história recente no mundo. Ele é presidente dos Estados Unidos. Ele se acha o dono do mundo, mas só que Trump e Epstein se conheceram no final dos anos 80 e conviveram intensamente até meados dos anos 2000. Foram vistos juntos em diversas festas privadas, vou colocar imagens aqui, lá em Palm Beach, em Nova York. Também foram filmados em 1992, dançando com mulheres muito, mas muito mais jovens, em Mar-a-Lago. Em 2002, Trump declarou ao New York Times, ou melhor, New York Magazine, que conheço sim o Jeff Epstein, conheço ele há 15 anos. Essa relação de Trump com Epstein não é de hoje, senhoras e senhores. Vou colocar aqui imagens das crianças que provavelmente, eu não posso ter certeza, mas provavelmente eles abusaram. E na época essas declarações que eles se conheciam não causaram tantas comoções. Mas hoje, senhoras e senhores, ela ressoou como um peso diante do que viria à tona depois. A amizade deles terminou abruptamente em 2004, supostamente após uma disputa por uma mansão na Flórida. Trump alega que baniu Epstein de Mar-a-Lago em 2007, após descobrir que ele havia assediado uma funcionária adolescente do spa do resort. Ainda assim, documentos judiciais, registros de voos e agendas pessoais mostram que os dois mantinham uma relação próxima e se movimentavam no mesmo círculo de poder e influência. Será que essa relação realmente ela cessou? Em 2016, uma mulher identificada como Jane Doe entrou com um processo contra Donald Trump e Jeff Epstein, alegando ter sido estuprada pelos dois em 1994. Presta atenção, senhoras e senhores, quando ela tinha apenas 13 anos. O caso incluía depoimentos de testemunhas que afirmavam ter ouvido a vítima descrever o abuso na época, inclusive com detalhes sobre os encontros em uma mansão de Epstein, onde festas regadas a álcool e presença de menores de idade seriam comuns. O processo ele foi arquivado pouco antes da eleição presidencial daquele ano, sem julgamento, sob a justificativa de ameaças à segurança da vítima. A imprensa americana deu pouca atenção a esse caso durante o ocorrido. E na corrida presidencial também, o nome de Trump ficou fora das listas de acusações formais. Epstein, ao contrário, figurava como o príncipe Andrew ao chegarem a enfrentar acusações de justiça. Sim, o príncipe Andrew
é o filho da rainha Elizabeth. Presta atenção, senhoras e senhores. Não é de hoje que esses caras aprontam isso. Epstein tinha relações com Trump, tinha relações com o príncipe Handel, e eles chegaram a enfrentar essas acusações na justiça. No julgamento de Ghislaine Maxwell, cúmplice de Epstein, uma das vítimas identificadas como Jane relatou que foi apresentada a Trump quando tinha apenas, pasmem, 14 anos, lá em Mar-a-Lago. O depoimento indicava que Epstein costumava exigir das suas vítimas, ou exibir as suas vítimas, como troféus, e muitas vezes, senhoras e senhores, na frente de figuras poderosas, incluindo Trump. Ainda que o ex-presidente ou o presidente atual não tenha sido acusado diretamente de abuso nesse episódio, sua constante presença em ambientes onde menores eram exploradas sexualmente não pode ser ignorada. Outra vítima, Maria Farmer, declarou que denunciou Epstein ao FBI em 1996 e novamente em 2006, e que ela mencionou Trump em ambos os depoimentos. Ela relatou um episódio em que Trump observava jovens garotas no spa do resort com um olhar perturbador. Farmer disse ainda que sentia que estava cercada por homens que se consideravam intocáveis, e se consideram até hoje. Mesmo diante dessas alegações, o Trump continuou negando qualquer envolvimento. Chegou a afirmar, já como presidente dos Estados Unidos, que a morte de Epstein foi muito suspeita, insinuando uma conspiração, mas jamais comentou os casos específicos em que foi citado por vítimas. Mais recentemente, vítimas de Epstein e familiares de jovens abusados por ele e Maxwell demonstraram preocupação com uma possível tentativa de Trump, caso reeleito, como foi, conceder perdão presidencial a Ghislaine Maxwell, atitude que representaria mais uma afronta a memórias das vítimas e também à justiça. A série de acusações contra Donald Trump por abuso sexual não se restringe ao caso Epstein. Ao todo, mais de 25 mulheres já relataram ter sido assediadas ou agredidas sexualmente por ele. Em 2023, um júri condenou o ex-presidente ou o presidente a pagar a indenização à escritora A. Jean Carroll por difamação após ela denunciá-lo por estupro. Trump perdeu o processo, insistiu em negar o crime e continuou atacando a vítima mesmo após a sentença, como é do feitio dele. Ainda assim, mantém um apoio político sólido e segue como presidente dos Estados Unidos e o queridinho dos republicanos. O histórico de Donald Trump é marcado por escândalos sexuais, senhoras e senhores, misoginia pública e relações com figuras do submundo como Epstein. A pergunta que permanece no ar é: como um homem desse, com um passado desse, é o homem mais poderoso do planeta? Enquanto a justiça ela fecha os olhos às vítimas que seguem à espera das respostas, a sombra de Epstein ainda paira sobre os corredores da Casa Branca. E talvez, mais do que nunca, seja preciso perguntar: já tivemos de fato? Vou reformular a pergunta. Já temos de fato um pedófilo na Casa Branca? E aqui no Brasil, você que está me ouvindo agora e que defende Donald Trump, e se fosse sua filha? É Deus, pátria e família e um pedófilo na Casa Branca? É esse cara que você defende? É para você que eu estou perguntando. Você que se diz cristão, que vai à igreja. Em Malafaia, é um pedófilo na Casa Branca, pastor? É esse que o senhor defende? Senhoras e senhores, eu sou César Marques, jornalista. É um prazer enorme ter você aqui no nosso canal. Por favor, se você está chegando agora, por favor, se inscreva, curta, compartilhe, porque eu não quero o seu dinheiro, eu não quero o seu Pix. A única coisa que eu quero de você é o seu like. Até o próximo vídeo. E preste atenção, fique de olho, porque a gente vai vir a qualquer momento com novas informações. Hoje, os Estados Unidos já colocou em prática a taxação de 50% os produtos brasileiros que são exportados para lá. E você continua batendo continência para a bandeira americana? Isso é patriotismo?
Só umas perguntas só que eu queria fazer para você. Até a próxima. Fiquem todos com Deus, o verdadeiro Deus, viu? Porque esse que eles vendem não é aquele Deus, nem aquele Cristo que eu acredito. Valeu, galera!